Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre vazamento de dados. No bloco anterior, falamos com um especialista em segurança digital que deu dicas de como cuidar dos seus dados pessoais. Agora vamos conversar com um advogado, especialista em privacidade e proteção de dados, Rafael Fabem. Rafael, se na vida offline nós tomamos todos os cuidados de onde vamos, com quem conversamos, na vida online é a mesma coisa, não é? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Exatamente, a nossa vida online, na verdade, ela é um livro muito mais aberto do que a nossa vida offline, né? E nós não tomamos os devidos cuidados quando estamos nos utilizando da internet, quando estamos falando em redes sociais, quando estamos entrando em sites, quando acessamos plataformas e aplicativos. E a nossa vulnerabilidade nesse ambiente, ela é muito maior do que no próprio ambiente offline, né? No ambiente fora das redes, nós temos uma dificuldade muito maior de acesso de pessoas mal intencionadas às nossas informações. No ambiente online já existe essa facilidade, muito por conta da nossa falta de atenção, muitas vezes. E na vida real, né? Na vida offline, a gente consegue ver, né, se a gente está seguro, se a gente está bem. E na vida online, como que a gente sabe que os nossos dados estão seguros? Na verdade, nós nunca saberemos ao certo se os nossos dados estão sendo tratados de forma segura por determinada plataforma, por determinado site, enfim. O que nós podemos fazer para nos resguardar é exatamente tomar precauções, né? Não acessar sites duvidosos, não acessar plataformas, né, sem que antes, né, tenhamos a plena certeza de que são válidas, enfim, de que são seguras. Golpes muito comuns são aqueles em que você recebe links através de aplicativos de mensagens, clica naqueles links, muitas vezes encaminhado por algum familiar, por algum amigo, por algum conhecido, enfim, e você, sem querer, acaba passando informações a pessoas mal intencionadas. Então, a forma correta de nos mantermos seguros com relação aos nossos dados pessoais é exatamente tomar o máximo de cuidado ao acessar sites, ao acessar plataformas. Nós sabemos que existem muitas plataformas ou muitos sites, enfim, que servem inclusive de busca para que você consiga verificar se aquele outro site que você está visitando é seguro, se ele foi em algum momento indicado como um site fraudulento, um site de phishing, enfim, né, que retira informações, né, dos titulares de dados. Então, a forma mais segura é essa. Agora, a certeza de que estamos 100% seguros em um determinado ambiente, ela é muito relativa. Realmente, o correto é sempre buscarmos endereços idôneos, sites idôneos, plataformas idôneas também. Mas agora nós temos sancionado, né, desde setembro do ano passado, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente pode se sentir assim um pouquinho mais seguro com ela? Podemos sim, não 100%, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, embora tenha entrado em vigor agora em setembro de 2020, ela é uma legislação lá de 2018, né? Então ela teve 2 anos aí de maturação, que a gente fala, né, para que posteriormente ela pudesse entrar em vigor. Mas ela, ao mesmo passo em que ela protege os dados pessoais dos usuários, né, os nossos dados pessoais, o meu, o seu dado pessoal, enfim, ela também regulamenta a forma como as empresas devem tratar esses dados. Obviamente que muitas ferramentas de segurança, um checklist, né, basicamente, que nós temos na LGPD, ele vem para nos trazer uma segurança maior, no sentido de que nós estamos compartilhando dados com empresas, com o próprio governo, enfim, que também deve seguir a LGPD de uma forma mais segura. Mas, em outra medida, ela não traz ferramentas jurídicas, ferramentas judiciais aí para que nós possamos exercer eventual direito contra provedores, contra sites, enfim. Mas, sem sombra de dúvidas, ela trouxe sim, ela reforçou a segurança no que diz respeito aos dados pessoais. Ok, mas aí foram vazados esses dados, né? Teve esse mega vazamento, mais de 220 milhões de dados de brasileiros foram vazados, inclusive de brasileiros que já faleceram.
né, logo em seguida, em menos de um mês, teve outro vazamento, né, grande também, mais de 100 milhões de contas de telefone, incluindo aí o telefone do presidente da República, né, e de jornalistas famosos também, no meio desse pacote. Quem que a gente os nossos dados caíram na internet. A gente sabe que está correndo risco de golpe. Cair no golpe, o que eu faço? Vamos lá. São dois pontos, né? O primeiro é exatamente isso que você pontuou. Nós tivemos, em menos de um mês, na verdade, 3 incidentes de dados, né? Um que foi menorzinho, um de 230 milhões de CPFs vazados, né? Inclusive de brasileiros falecidos, e esse que foi veiculado ontem, que você também bem mencionou, que traz dados do presidente da República, jornalistas, enfim. Existe um órgão que é um órgão fiscalizador da conformidade e estar em ordem com a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós conhecemos por ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é um órgão que certamente pode ser informado quando essas situações ocorrerem. Por quê? Porque nós temos como identificar de onde esses vazamentos partiram. Esse de ontem, por exemplo, esses 2 vazamentos partiram de 2 operadoras de telefonia celular. Então, nós temos ferramentas para buscar. Olha, verifiquei que existiu esse vazamento, cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados verificar se de fato esse vazamento ocorreu, se foi no ambiente da operadora, enfim. Agora, passamos para um outro ponto. Caí em um golpe, os meus dados já estão sendo utilizados, já vi que foram realizados cadastros, né, com o meu CPF, abertura de contas, enfim, com o meu CPF. A saída mais prudente, a saída mais célere, a saída mais correta é o de registrar um boletim de ocorrência. Nós temos inúmeras delegacias no estado de São Paulo e em diversos outros estados da federação que cuidam especificamente sobre os crimes digitais, ou seja, aqueles crimes cometidos dentro do ambiente virtual. Então, recapitulando, são 2 soluções. Uma solução é, obviamente, procurar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda carece de uma estrutura, né, de ser efetivamente estruturada. Na ausência dela, Ministério Público e PROCONs estão fazendo um trabalho belíssimo. E agora, o outro ponto, né, já fui vítima de um golpe, os meus dados já estão sendo mal utilizados por cybercriminosos. Faço um boletim de ocorrência e aí a autoridade policial, o delegado de polícia, tomará as medidas corretas para que possam ser identificados os cybercriminosos e, obviamente, o meu direito ser resguardado. Eu só queria fazer uma correção, que no primeiro bloco eu falei agência, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Porque é uma autarquia nova, né? Sim. Então, eles ainda estão designando cargos técnicos, né? Eles ainda estão se estruturando, como você falou, né? Porque a LGPD acabou de ser sancionada, né? Então, vai fazer um ano ainda. Então, são os canais de denúncia, né, para a pessoa poder procurar em caso, por exemplo, fui vítima de um golpe. Quem eu procuro? PROCON, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e eu posso procurar a delegacia também, Rafael? Se eu já fui vítima de golpe, se os meus dados já estão sendo utilizados por cybercriminosos, enfim, obviamente eu posso procurar a delegacia. Essa autoridade nacional, embora ela tenha o nome de autoridade nacional, nada mais é realmente do que uma agência, né? Então a sua colocação também está correta. Então nós temos ela como com competência exclusiva para fiscalizar vazamentos de dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas PROCON, Ministério Público e, obviamente, já ocorreu um crime virtual, enfim, as delegacias estão preparadas, obviamente, para receber esse tipo de argumentação. Um outro ponto, se você me permite, muito importante, é que as plataformas, os sites, enfim, eles devem também disponibilizar aos usuários mecanismos para que nós, como titulares de dados, né, sabendo que os nossos dados foram vazados, possamos exercer os nossos direitos de titulares. A LGPD consagra direitos dos titulares de dados. Então, isso deve estar acessível para qualquer um de nós,
nos sites, só que, infelizmente, a realidade é um pouco diferente. Ainda são pouquíssimos os sites com essa ferramenta para que nós possamos nos utilizar. É a conscientização, né, Rafael, aí também dos corporativos, né, das empresas. Então, a gente não está inteiramente à margem não, a gente não está na mão, né, vamos falar o português, claro, a gente não está completamente na mão. A gente tem aí recursos para poder, em caso de golpe, em caso de ser vítima aí de crimes digitais, a gente tem a quem recorrer, né? Mesmo a LGPD ainda em construção, né? Porque ela é bem nova. Tem sim, temos sim. O que sempre ocorreu é que a LGPD, por ser uma legislação nova, ela traz a ideia para muitas pessoas de que anteriormente à sua entrada em vigor não existia proteção de dados. E isso, na verdade, é um equívoco, porque nós já temos o direito à privacidade, por exemplo, resguardado pela Constituição Federal. Nós temos o direito à proteção de dados de consumidores, resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor. Sim. Nós tivemos depois Marco Civil da Internet, Lei do Cadastro Positivo, o próprio Código Civil consagra também lá no artigo 21, salvo engano, os nossos direitos como personalidade. Então, a LGPD ela veio de fato para ser uma lei geral que tutele e regulamente o tratamento de dados pessoais. Os dados pessoais hoje, tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão, eles são considerados o novo petróleo, né? Então ele é um ativo valiosíssimo, né? As empresas que têm acesso a dados pessoais, elas têm aí uma facilidade muito maior de prosperarem em seus negócios do que aquelas que ainda trabalham de forma analógica, se podemos dizer assim. Convencional, né? Exatamente. Rafael, gostaria muito de agradecer as suas orientações, né? Foram dicas valiosas, né? Porque muitas pessoas, né, estão lendo, assistindo, ouvindo na mídia o que está acontecendo e acaba assustando, né? Só que os nossos dados sempre estiveram na internet, né? A gente mesmo disponibiliza, a gente vai à farmácia, fala o nosso CPF, então a gente está sempre aí com os dados expostos, né? Só que essa notícia acabou assustando, então só para poder nos tranquilizar mesmo, essas orientações são muito importantes. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço ao convite e a audiência de todos. Até a próxima, tchau. Até, tchau, tchau. E a gente pede também aí mais transparência das empresas, né? Um pouco mais de cuidado também com os clientes e essa adaptação à LGPD, porque daqui para frente, já era para ter acontecido, né? Mas daqui para frente agora é muito importante. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas você pode acompanhar outros episódios e sugerir temas em nossas redes sociais. No Facebook e YouTube é só pesquisar TV Câmara Jacareí e ficar por dentro das nossas estreias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.